A linha Moto G da Motorola sempre foi querida pelo público e se tornou uma das mais icônicas da tecnologia, desde a época que a empresa pertencia à Google, mas mudou um pouquinho com o passar dos anos. O Moto G85 é a aposta da empresa para tentar competir com o A55 da Samsung, Redmi Note 13 Pro da Xiaomi e mais alguns intermediários do mercado. Será que é com esse modelo que a Motorola vai conseguir brigar de igual para igual no mercado intermediário? Fica comigo que eu te conto tudo depois da vinheta, fechou? Bora subir! Esse ano, o design do Moto G85 continua bem próximo ao da linha Edge da Motorola, com algumas edições focando no couro vegano, mas a nossa unidade é toda em plástico, com a região das câmeras polidas, enquanto todo o resto segue fosco. Ainda sobre esse módulo de fotografia, dá para notar que a empresa colocou 2 anéis numa cor acobreada para dar mais destaque para essa área, enquanto a logomarca da Motorola e as inscrições estão em cor prata. E tudo isso ornou muito bem com o tom grafite do celular e me lembrou o finado Moto X, que permitia personalizar esses detalhes no site da fabricante. Tá claro que o foco da Motorola tem sido o design dos aparelhos e até conseguimos distanciar essa linha dos smartphones da Realme, Xiaomi e outras chinesas que usam traços bastante semelhantes. O smartphone da Motorola também é leve e fino, o que ajuda muito na pegada. Mas as laterais de plástico me preocupam, porque pela minha experiência, essa área costuma riscar e descascar bastante nesse tipo de material. Mas só o tempo vai dizer se eu estou certo ou errado. E eu espero estar errado. Uma coisa interessante que eu achei que foi pouco divulgada desde o G84 é que esse smartphone pode usar um Dual SIM, com chip físico e outro virtual, chamado eSIM. Como ele tem 2,5, você vai ter que decidir se ativa 2 linhas no chip virtual ou faz esse uso híbrido, que funciona de qualquer forma. Mas voltando a falar de construção e detalhes do projeto, mesmo o mercado seguindo para smartphones com linhas mais retas, sem curvas suaves e com quinas bastante acentuadas, o Moto G85 segue o caminho oposto. Tanto a tampa traseira quanto a tela fazem uma curva no encontro com a lateral do aparelho, que tenta trazer um pouco desse padrão chapado, mas que some diante de tantas curvas. Mais uma vez, eu gosto de a Motorola estar indo contra essa maré, porque isso está permitindo ela ganhar a sua identidade mais uma vez, assim como foi na época da linha X e linha Z, que tinham um módulo de tampa de bueiro para as câmeras e a pílula como sensores digitais. E além dele ser curvo, esse painel frontal traz algumas especificações bem boas, como o painel POLED, 120 Hz de taxa de atualização, 1600 nits de brilho e 1 bilhão de cores, com 6.67 polegadas de tela e resolução de 1080 por 2400 pixels, o que resulta em 395 pixels por polegada. Na geração anterior, tínhamos um painel bem semelhante, mas um pouco menor e menos brilhante, com 6,5 polegadas e 1300 nits. A qualidade e as cores da tela estão realmente boas, além de o display curvo não apresentar distorção nas cores, o que era muito comum em modelos mais antigos da marca. E para quem está se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra, é que, para fazer curva nas laterais, o painel usado por baixo do vidro é o mesmo usado nos telefones dobráveis. E a diferença é essa mesmo, a cobertura sobre o OLED, que por aqui é o Gorilla Glass 5. Eu penso que já poderia ser o Gorilla Glass Victus, mas como o foco desse cara é ser mais barato, dá para aceitar essa proteção inferior. Eu só senti falta de uma certificação Dolby Vision ou de um HDR10, que melhoraria ainda mais a experiência, que é boa. Porém, a Motorola resolveu cortar gastos onde não devia. Outro ponto que a empresa não poderia ter economizado era na parte de processamento, mas parece que foi isso que aconteceu. Não sei se você sabe, mas o mercado de chips tá com uma mania muito feia de renomear processadores antigos para deixar ele coerente com a linha mais atual. Algumas vezes, eles fazem isso mudando algum processo de fabricação, melhorando o RAM, ROM ou até mesmo a litografia dos chips, mas não parece que é o caso do Moto G85. Se você não entendeu o que eu tô falando, o assunto é o seguinte: o Moto G84 de 2023 veio com o Snapdragon SM6375, mais conhecido como 6955G, com 2 núcleos Creo 660 de 2.2 GHz e 6 núcleos iguais, com frequência um pouco menor, de 1.7 GHz. O smartphone de 2024 foi lançado com um suposto novo chip, o 6S Gen 3, que tem o código interno de, olha só, SM6375, ou seja, a Qualcomm manteve o mesmo SoC, com um nome diferente, o que quer dizer que a Motorola lançou 2 vezes o mesmo aparelho, com algumas melhorias simples que se resumem às telas que eu citei antes, porque nessa parte de processamento tudo vai permanecer igual. Aliás, temos mais uma diferença, porque agora o Moto G85 também tem a opção de 128 GB de armazenamento, enquanto o G84 partia do 256, com 8 ou 12 GB de RAM. Essas últimas opções também aparecem no G85, mas isso causa outro conflito,
que é o preço, mas eu detalho isso mais na frente. Falando então da performance desses smartphones, o G84 e o G85 vão desempenhar da mesma forma, e fica difícil recomendar um modelo desse ano, se o de 2023 faz as mesmas coisas. Para rodar Speedstorm, o aparelho mais novo deu muito problema, congelando o jogo muitas vezes e forçando a reinicialização. Nos demais jogos, ele foi como esperado, com gráficos bem fracos e performance razoável, mas nada que salte aos olhos. Pelo contrário, Genshin Impact ficou bem ruim de jogar pela má qualidade gráfica. Porém, deu para fazer algumas batalhas sem o smartphone travar ou congelar o jogo. O novo Asphalt rodou bem, mas a taxa de quadros ficou baixa. E por falar em quadros por segundo, LoL está configurado para 120 FPS, mas ficou travado em 90, o que é ruim, porque mostra que o SoC não dá conta de usar todos os recursos disponíveis no aparelho. Porém, o gasto energético está bem controlado, já que o SoC não exige tanto dos 5.000 mAh de bateria. Foram 10% em 1 hora de gameplay com Asphalt, 17 no Wild Rift, 13 no Speedstorm e 14 com Genshin Impact. No uso comum, como YouTube e redes sociais, ele foi ainda mais econômico, com 5% e 7% respectivamente, além dos 17% por hora de vídeo, já que o smartphone não grava em 4K, o que é um problema para quem está apostando num celular para gravar ou fazer vídeo. O que eu não gostei foi o tempo que o carregador de 33 watts demorou para completar a recarga, precisando de 1 hora e 45 minutos. Smartphones com carregadores menos potentes conseguem tempos melhores, como os da Samsung, que usam 25 watts. Agora, voltando a falar de câmera, não é só o sensor principal que grava em apenas Full HD, mas também a ultra-wide e a lente frontal, graças a uma limitação do hardware. A Qualcomm poderia ter dado um jeito de resolver isso com uma mudança no nome do SoC. No conjunto, a Motorola colocou 50 megapixels na principal e 8 na ultra-wide, com autofoco para fazer macro também. A frontal veio com 32 megapixels, porém, por padrão, as fotos são registradas em 8 megapixels com o quad pixel em ação. O HDR não funciona bem e o balanço de branco está um pouco estranho. Então, nada de tentar fazer fotos contra a luz ou em lugares muito iluminados, porque isso vai enlouquecer o G85. Eu fiz algumas fotos e o resultado está bastante ambíguo, por causa desses problemas que eu acabei de citar. E tentando deixar as fotos bonitas, elas ficaram bastante saturadas e artificiais, bastante diferentes do real. Algumas vezes, ele também escurece muito o assunto principal para favorecer o plano de fundo. E para um smartphone que custa quase R$2.000, a gente merecia ver um conjunto fotográfico melhor que esse. Mas com isso, eu vejo duas situações distintas. A Motorola não investe tanto na linha G como ela tem investido na Edge. Porém, se eles fizessem isso, o G85 poderia competir como um próximo Edge intermediário. No ano passado, a gente testou o Moto G84 e o Edge 40 Neo, que eram praticamente o mesmo celular, com processadores diferentes. Esse ano a gente também vê uma situação parecida, com o Edge 50 Fusion copiando o mesmo desempenho do G85, porém com o Snapdragon 6 de primeira geração aqui no Brasil. Segundo o site Nano Review, esses dois smartphones têm diferença entre 15% e 25% no poder de processamento. Porém, o ruim dessa estratégia confusa da Motorola é que o Moto G85 está R$ 1.800, tanto no canal oficial da Motorola quanto no varejo online. O Edge 50 Fusion, que é bem próximo, sai por mais de R$ 2.400. E sabe o que piora ainda mais a situação da empresa? É que ainda é possível encontrar o Moto G84 à venda no mercado. Sim, ele está à venda por menos de R$ 1.400. São quase R$ 500 de diferença entre a geração passada e a atual. E mesmo que eu tenha comparado o G85 com o 50 Fusion e o G84 da própria Motorola, eu também preciso lembrar que esse hardware é inferior a vários smartphones de concorrentes diretos, como o Redmi Note 13 Pro e o Galaxy A25. Se esse cara cair para R$ 1.200 nos próximos meses, ele vai ser um bom smartphone para comprar. A tela dele é a mais bonita que a gente tem no intermediário, até o momento. Mas faltam tecnologias, como HDR10 Plus ou Dolby Vision. Ele é todo de plástico, enquanto os concorrentes já usam vidro e metal. E o A55, que eu tive evitando durante esse review, traz IP67 junto com o A35, que também é um concorrente de peso para o G85. Se esse cara tivesse sido lançado no ano passado ou em 2022, ele seria um ótimo intermediário. Por conta de tudo isso que eu já citei no meio para o final desse vídeo, só vai valer a pena pegar esse cara se o G84 sair de linha ou ele ficar na mesma faixa de preço ou ainda menos. Mas essa é a nossa opinião. Me conta você o que achou desse cara? Acha que ele faz sentido? Conta aqui pra gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhe esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que gosta de Motorola e quer fazer um upgrade de 2024, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos.